Olá, mamães! Hoje nós vamos falar sobre as primeiras horas do bebê, tudo que você precisa saber, desde o parto até os primeiros meses do bebê. Aquela insegurança, aquela incerteza, todas as dúvidas. Hoje nós estaremos aqui com a doutora Mona para esclarecer para a gente tudo aquilo que acontece na sala de parto e depois como é esse acompanhamento bem de pertinho do seu bebê assim que ele nasce. Como poder amar alguém assim, se nem ao menos seu sorriso ele deu pra mim? Hoje eu tô aqui com esse anjo da minha vida, a doutora Mona, que virou minha amiga pessoal, que me apresentou meu obstetra, que eu amo, que me apresentou equipes maravilhosas e me deu toda a estrutura para eu ter um parto muito mais tranquilo. Hoje eu convidei essa lindeza aqui, essa pediatra que eu amo, que é a pediatra do meu filho do Leozinho, e que hoje tá sendo uma mãe de primeira viagem também, tá gravidinha, da Sara. Né? Conta pra gente um pouquinho sobre sua profissão, sua especialização, pra gente saber aqui e todo mundo te conhecer. Apesar de que muita gente já conhece a Mona aqui em BH, hein, gente? Obrigada pelo convite. Acho que vai ser muito bom a gente levar essas informações para essas mães de primeira viagem, né? Meu nome é Mona, sou pediatra, formada há mais de 10 anos. Nem sei mais quanto tempo que eu tenho de formada, gente. Pula. Trabalho com UTI neonatal, né, com os prematurinhos, atendo consultório também, e a gente tem o grupo da Ágape, né, sou eu e mais 4 pediatras que fazemos assistência às mães na hora do pré-parto, na hora do parto e o acompanhamento após o nascimento também. Que é maravilhoso, que eu já testei com o Leozinho e quero de novo com o Bruno. Quem Não tem uma vivo vez, quer sempre. Quem te conhece não esquece jamais. E sua especialização é em Terapia intensiva. terapia Pediátrica intensiva. e neonatal. Então, você é PhD em CTI neonatal. PhD não, trabalho com. É sim, gente. Ela é muito humilde. Ela é muito boa mesmo. Eu não vivo sem. E hoje nós vamos começar aqui com o começo. Vamos começar da sala de parto. Como que é esse primeiro contato, assim, né? Quando o bebê nasce, qual que são os primeiros preparativos ali, né? Na hora, o bebê nasceu, saiu da barriga da mãe. Vamos falar para as mamães como que acontece. O que vocês já fazem assim que o bebê nasce, né? A Ágape, né? No caso, que é essa empresa, né? Que a Mona tem, que são 4 pediatras. O que essa equipe faz assim que o bebê nasce? O porquê é tão importante ter um pediatra ali pro bebê. Porque a gente pensa tanto na mãe, né? Nossa, vamos dar um amparo pra mãe, obstetra, o doula e tudo. E o bebê? Você preparou já essa parte do bebê? Ou você vai assim né, sem saber quem tá lá de plantão e tudo? Como que é essa parte, Mona? Conta pra gente. Todas as fases da maternidade são importantes, né? Desde o preparo para a gestação, até a gestação em si e após o nascimento da criança. A gente tem que pensar que tudo isso acontece para um final feliz, né? Na maioria das vezes, graças a Deus, que é o nascimento da criança. E o que a gente via muito era que as pessoas se preparavam muito para elas e esqueciam de se preparar para o cuidado do bebê. E aí existia as mães ficavam órfãs depois que o bebê nascia, porque elas tinham um contato durante 8 meses, 9 meses, 10 meses até com o obstetra, né? E após o nascimento, quem cuidava do bebê delas era uma pessoa totalmente desconhecida, né? Um profissional que é muito importante, que é o pediatra que vai cuidar do seu filho o tempo inteiro, a vida toda, e ela não conhecia esse profissional. E existia uma lacuna muito grande disso. Então, a gente fez a Ágape para fazer esse cuidado com a mãe na gestação. Na verdade, a gente tem uma preparação antes, né? Antes do parto. Da sala de parto. Vocês Da conversam família, na muito com a verdade. gente. Eu lembro das reuniões, né, que a gente fez antes do Léo nascer. Que é muito importante, porque, assim, é uma aula mesmo. São 2 horas, né? 2 horas. Vocês ficam com a gente mostrando os slides, mostrando os 1000 dias e tudo. Gente, é muito importante, porque é uma imersão. Eu posso falar com propriedade, porque eu tive essa assistência, né? Esse trabalho maravilhoso das meninas, que você não fica tão ali no desconhecido, porque é igual a Mona falou. De repente, você vê lá, ai, como é que vai ser a cesárea, ai, como é que vai ser meu pós-parto, vai pôr tape, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o bebê?
tem que ter essa preparação antes, e pra mim foi assim, me deixou muito segura, viu, amor? Muito segura mesmo. É porque de repente te entrega uma criança pronta e fala assim, toma que é seu. Toma que o filho é teu. Toma que o filho é seu. E na hora que chora não tem como mandar Não pra tem tia, como não. chamar a mãe, porque a mãe é você, então você tem que dar conta do recado, né? E são muitas novidades. Além de tudo, do cuidado todo que você tem que fazer com a criança, você ainda está lidando com uma alteração hormonal muito grande. Então, são muitas incertezas. Então, assim, vamos começar do início, né? Igual você falou. Vamos lá. Como que é essa preparação toda que a mãe deve ter para essa gestação? Um conselho que eu dou no consultório, que a Ágape dá. A gente assimila muito a gestação como, a gente fala, é mãe de primeira viagem. Então, toda viagem que a gente faz, a gente tem que se preparar para ela. Sim. Né? A gente pensa no nosso destino, na maneira que a gente vai para esse destino, o que a gente vai fazer quando a gente chega nesse local, as companhias que a gente vai chamar para viajar junto com a gente, né? Então, a gente tem sonhos, tem expectativas. Nem sempre essas expectativas são... acontecem, né? Então, às vezes, o voo atrasa ou adianta, uma companhia não pode ir com você porque ela teve um imprevisto, né? Às vezes, o avião vai precisar de descer em um outro lugar daquele destino que a gente tinha se colocado, né? Com o objetivo. Então, a gente tem que se preparar para saber que a gente fez tudo certo, que a gente está realmente aberto à viagem que a gente vai ter. Mas o controle... Né? Mas o controle a gente não existe. tem. Né? Então, assim, para iniciar essa viagem de primeira gestação, conselho, escolham as companhias para você fazer essa viagem junto. Então, se informe bastante, né, do que é a gestação, do que você pode fazer com o seu corpo para ter uma gestação melhor. Então, desde a parte nutricional, até o contato que você vai começar a ter com o seu bebê dentro da barriga, as companhias que você quer para essa viagem. Então, a gente precisa, sim, de um obstetra capacitado e que a gente tenha uma empatia muito grande, não só na parte qualificada dele, mas pessoal, porque é uma pessoa que você vai conviver durante 10 meses e vai cuidar de você numa das fases mais importantes da sua vida. Sim, né? Eu sempre falo que, e é muito importante isso, que você não tem que gostar do seu obstetra. Você tem que amar seu obstetra. Se você está insegura de alguma forma, por exemplo, eu gosto, me atende, mas... Não, você tem que amar. Você tem que ser uma pessoa, assim, que você confia 100%, porque é um dia que você tem que literalmente entregar ali. Não só no dia, né, amor? A preparação com a preparação também inteira, começa mas assim, principalmente na hora do parto, principalmente para quem passa pelo trabalho de parto, da dor do trabalho de parto, a mulher, ela sai de cena. Entra uma outra pessoa ali, um outro ser de outro mundo, né? Naquela partolândia, que a gente não consegue responder pelos nossos atos. A gente não consegue entender realmente o que a gente quer naquele momento. Então, se você está com uma pessoa que você confia, né, incondicionalmente, para entregar o seu corpo e a vida do seu filho, você está bem assistido ali. Sim. Né? É por aí. Então, eu acho que é isso, a relação de médico obstetra com o gestante, é isso, eu entrego o meu corpo e a vida do meu filho para essa pessoa, entrego. Então, é nesse que você vai. Sim. Se você está em dúvida, procura outro, Sim. porque tem muita gente qualificada, muita gente boa. Então, a gente tem a condição de achar essa pessoa completa pra gente. E pediatra também. E o pediatra também. Do seu bem maior ali. Além do obstetra, a gente precisa, né, dentro da sala de parto, quem vai dar assistência pro neném é o pediatra. Então, assim, está nascendo o amor da sua vida. Você vai entregar esse amor para alguém que você não conhece? Você vai deixar essa vida, né, que pode estar ali, a gente vai falar mais para frente, provavelmente, dos cuidados que a gente faz, né, na sala de parto, vai entregar essa vida do seu filho para uma pessoa que você não confia, que você não sabe a qualificação dela? Sim. Ou você quer conhecer essa pessoa antes? Com certeza, né? conhecer. Ter empatia e saber da qualidade do atendimento que essa pessoa vai trazer para o seu filho. Então, assim, para começar, são esses dois, né? E quem deseja ter um parto natural, que deseja iniciar um trabalho de parto em casa, que quer ter um apoio, né, de uma doula, um enfermeiro obstetra, também deve pensar nessa equipe, né? E mais um pouquinho para frente, quem é que vai te ajudar na parte da amamentação?
Quem que vai ser sua rede de apoio dentro da sua casa? Como que você tem que preparar para você receber essa criança? Você vai dar conta de cuidar de um recém-nascido, cozinhar, limpar sua casa e fazer tudo? Tem gente que não tem, né, essa condição e precisa de dar conta, né? Mas aí a gente tem vó, a gente tem tio, a gente tem amigo que pode ajudar nisso e a gente pode se preparar com essa equipe não paga. Ou vai ser uma rede de apoio paga. Acho que tudo planejado, a gente fica mais calmo. Eu vejo que as mães, né, que eu tenho contato, que foi tudo muito assim, né, aquele... não sei com quem que eu vou ter filho, não sei com quem que eu pediatra, ainda tudo, o psicológico fica muito abalado. Fica um pouco perdido, né? A gente não vive intensamente esse momento da gestação e no pós-parto. Tudo dá certo no final, né? E na hora do parto, voltando aqui agora, né? Que a gente falou um pouquinho da preparação. Da preparação e tudo. Assim que o neném nasce, quais são os primeiros cuidados e qual a importância desse pediatra tá olhando ali pro bebê? O que pode acontecer ou não de... olhar, né, a respiração, líquido, eu não sei, porque é só essa área, né? Conta pra gente um pouquinho, assim que nasceu, o que você tem que fazer com o bebê? Então, o bebê nasce, a gente tem que ter a consciência de que ele estava dentro do útero, num ambiente quentinho, num ambiente protegido da luz, num ambiente protegido de barulho, né? E além disso tudo, dessa parte dos sentidos, ele também tinha lá uma circulação que era através da circulação placentária. O que ele precisava de receber, né, como nutrientes, oxigênio, as trocas que ele fazia, eram através dessa ligação com a mãe. E isso tudo vai ser interrompido exatamente na hora que ele nasce, né? Além de ter esses estímulos todos de novos sentidos. Então, quando o bebê nasce, a gente primeiro olha se ele está ativo, né? Então, é um bebezinho que na hora que ele nasceu, ele conseguiu movimentar, ele conseguiu manter os membros mais fletidos, não tá tão largado, tão soltinho, sabe? A gente coloca ele numa posição, idealmente, né, para baixo do local da placenta, porque nesse período de transição ele ainda continua recebendo sangue da mãe, então continua recebendo os nutrientes e essas trocas que a mãe ainda é capaz de fazer por ele, até a gente ver que o bebê começou a respirar, porque o neném ele não respira assim, nasceu, chorou. Né? Às vezes ele demora um pouquinho para chorar. Eu vejo essa preocupação dos pais na sala demais, de parto. Angustiante. Fotografando, mas meu bebê, principalmente acho que o pai, que a mãe acha que tá tão, né? Aí o pai fala, mas meu filho não vai chorar. E assim, eu penso, nossa, isso era uma coisa tão fácil de resolver antes, né? Porque você me deu essa assistência antes. Eu sabia já tudo, porque você me explicou tudo. Mas às vezes fica igual quando nasce e fala, nossa, mas meu bebê tá roxo. Isso não acontece muito? Acontece. E por que o bebê nasce roxinho? Então, existe essa transformação na fisiologia. Então, o neném, ele nunca respirou, porque dentro da barriga o neném não respira. O pulmãozinho dele tá fechado, tá cheio de líquido, né? Então, ele precisa desse primeiro respirar, encher o pulmãozinho dele de ar, para depois começar a chorar. Porque é através da força da respiração que ele consegue fazer a força do choro. Então, ele precisa de ter um movimento respiratório para depois começar a chorar. E através, né, do movimento respiratório, ele vai se oxigenando e vai melhorando essa corzinha roxa que a gente vê nos bebês. Vai ficando mais rosinha. Inicialmente, o neném às vezes nasce todo roxo. Tem neném que nasce assim, pritinho de tão roxo. As extremidades, né? E aí vai começando a corar. Primeiro vai corando, né, a parte central, que a boquinha já começa a ficar rosa, o corpinho vai ficando rosa. E por último, mãozinha e pé. Às vezes a gente coloca o bebê no colo da mãe, né, ainda depois que ele já tá respirando bem, que já tá com saturação boa. E aí que ele vai começando a ficar mais rosinha na parte das extremidades também. E por que vocês colocam na hora que nasce já tampou a cabeça do neném? Por causa de temperatura. Tá? A gente precisa de manter, né, o bebê quentinho. Mantém muito pelo topo da cabeça. Pelo topo da cabeça. A cabeça é a parte maior do corpo do neném. Então, é por onde ele perde mais calor. Ela tem ideia. Quer dizer, ela tem ideia, porque a curva do Léo da cabeça é gigante. Eu já sabia que ia ser um bebê cabeçudo, porque o pai é cabeçudo, a mãe é cabeçuda, e eu fui um bebê cabeçudo, igual um palito de fósforo, sabe? Que corpinho, cabeção. É o Léozinho. Será que o Bruno vai ser assim também? Ai, se for na seguir linha, na linha, vai ser. Então, a cabeça é a maior parte do Léo. Então, por onde perde muito calor. Tô brincando. Sacanagem, tô brincando.
É por onde perde muito calor. Então a gente coloca toquinha ao nascimento, né? E é a toquinha da água, que gente, é a coisa mais linda. A gente seca o neném. Então, assim, o neném nasceu. Ele ainda tá lá, ligado na mãe, né? Ou quando é um parto normal, né? Vaginal. A gente coloca, às vezes, no pele a pele, ou então fica no contato com o obstetra ainda. O pediatra, ele assume esse cuidado. Então, ele vai secar o neném. Por que a gente seca? Porque ele tá todo cheio de líquido, né? O líquido amniótico. Mas o Vernix, gente, é aquela pomada branca. Pomadinha branquinha que protege o bebê dentro do útero. Se eu estiver errada, me corrige, tá? O Vernix é indicado ou não tirar? Não, a gente não tira. Não tira. Tá? Nessas primeiras 24 horas não tira. A gente seca o excesso de líquido para não deixar o neném esfriar. A proteção do Vernix ajuda, inclusive, na proteção da temperatura também. Então por porque isso que ele faz uma não camada. tem essa indicação de banho nas primeiras 24 horas. Para a gente proteger e também por causa de estímulo, né? Então a gente seca o neném, coloca a toquinha, avalia aquela respiração. E o choro, ele é consequência disso tudo. Tem neném que na hora que nasce, que a gente coloca ele no contato pele a pele com a mãe, ele não chora. Mas o neném ele não precisa chorar. Ele precisa respirar. Isso então é um mito, né? É um mito. Que o neném tem que chorar, que se não estiver chorando... E na hora que chora, Mona, e dá aquela... que você sente que tem um líquidozinho na garganta. Que as mães ficam apavoradas na sala de parto. Porque tá engasgado, né? Meu filho tá engasgado, tem líquido. Eu tô sentindo, tá diferente. Isso é por conta que ele tava num ambiente imerso em líquido. Ele tava literalmente nadando numa piscina. E não é perigoso esse barulhinho? Não, não é perigoso. O que a gente tem que ver é se o neném tá conseguindo colocar essa secreçãozinha para fora, ou engolir, né, que é o mais comum, ou se a gente vai precisar de ajudá-lo a eliminar essa secreção. Porque o acúmulo dessa secreção na garganta pode atrapalhar a respiração do neném. Né? Às vezes tem uma secreção em grande quantidade no nariz ou na gargantinha, a gente tem que fazer a aspiração das vias aéreas, que é um procedimento, né, que é muito importante, que antes, há um tempo atrás, era colocado como de rotina na sala de parto, mas que hoje não é mais. Ele é só se necessário, porque é um procedimento invasivo, né? A gente coloca a sonda dentro do neném, aspira lá dentro da garganta, aspira lá dentro do nariz. Isso era de praxe? Todo bebê fazia todo isso? Todo bebê. Gente, como as coisas mudaram, né? A gente hoje cuida da criança no nascimento de uma maneira muito gentil. A gente só realmente intervém naquilo que é necessário para a segurança da criança. Quanto menos o pediatra coloca a mão na criança, significa que melhor ela está. Melhora a nota. Né? Melhora a nota. E a gente não tem que ficar fazendo coisas desnecessárias, porque o nascimento já é muito traumatizante. Eu falo que é tão traumático nascer que ninguém lembra. Porque se a gente lembrasse, a gente queria voltar para a barriga da nossa mãe. Entendeu? Que é um mundo muito melhor, né? Muito melhor. Então, assim, ninguém lembra, porque é uma mudança muito brusca mesmo. Você está muito confortável, você está muito aconchegado ali dentro da barriga da sua mãe, e de repente você nasce naquela luz de bloco obstétrico ou sala de parto, com barulho, com frio, gente te pegando, você nunca foi tocado antes. Né? Então, é uma mudança muito grande. Então, a gente foca o nascimento todo no neném. Pode estar acontecendo o que for com a mãe. O pediatra está ali, olhando para a criança, a parte respiratória, à medida que ela vai curando, o tônus muscular, né? Aí tem a parte, os reflexos, do colírio, da vitamina. Como é que é essa parte também depois? Aí isso a gente faz depois da primeira hora de vida, né? Então a gente tem, o nascimento ele é dividido no minuto de ouro, que são 60 segundos mais importantes da vida de todas as pessoas. Então, nesses 60 segundos, a gente quer um neném respirando, e se ele não consegue respirar sozinho, a gente intervém. A gente vai, coloca ele no berço aquecido, tira ele de perto da mãe, né? Vai lá, coloca ele no berço aquecido para dar assistência a ele. Porque a gente tem que respeitar esse minuto de ouro. A gente tem que oxigenar essa criança nesse primeiro minuto. Para quê? Para o oxigênio chegar no cérebro e ele ser alimentado pelo oxigênio nos órgãos vitais e a criança ter uma boa evolução, né? Então, esse minuto de ouro, ele é muito importante. É uma estatística até muito alta, que 1 em cada 10 bebês, eles não respiram ao nascer. Nossa, a estatística é muito alta. É muito alta. E eu falo que 1 em cada 10, ele é pouco quando seu bebê está nos 9. Sim. Né? Mas quando o seu bebê vira aquele 1, isso é muito, muito sério.
né? E isso aumenta muito se o bebê é prematuro. Se o bebê é prematuro, 7 em cada 10 precisam de ajuda para respirar. Então, quanto é importante você ter um pediatra em sala de parto qualificado para essa assistência. Preparado, né? E um pediatra para cada bebê. Então, se você tem gêmeos, você tem que ter 2 pediatras na sala de parto. Trigêmeos, 3, quadrigêmeos, 4. Não né? tem A gente como já fez. olhar. A gente fez sala de parto de quadrigêmeos já. Eram 4 pediatras, 4 berços, uma mãe, entendeu? Um obstetra, um anestesista. Então, assim, é que a gente tem que dar assistência para todos os pacientes que estão lá dentro. E após esse primeiro minuto de ouro, estando tudo bem, né? A gente passa para a primeira hora de ouro, que é aquela hora, que é a hora do aconchego, que é a hora da troca, que é a hora que a mãe vai voltando, né? Da Partolândia e vai entrando aqui nessa... Mais ou menos, ela mais volta ou menos, não. é. A gente fica na Partolândia um bom tempo também. Mas vai entendendo que o neném nasceu, assimilando, porque vai conseguindo sentir é ele. muito louco. E é uma sensação maravilhosa, né? Que todas as mães falam que é o melhor toque do mundo, inesquecível. Aquela pelezinha, gente, e a respiraçãozinha e tudo é muito mágico. louco. Você olha assim e fala, meu Deus do céu. A natureza é perfeita, né? É mágico. É perfeita. E aí tá, ficou essa 1 horinha com a mãe. E aí, depois que vocês levam pra... Aí a gente vai fazer esses cuidados. Do berço aquecido. Do berço aquecido. Aí que vai depender muito de cada situação. A gente pode fazer, né? Você perguntou do colírio e da vitamina K. São os 2 primeiros cuidados medicamentosos que a gente faz na criança após o nascimento. O colírio, né? É um colírio de iodopovidona, que é um PVPI, que a gente chama. Ele é bem amarronzinho, né? É. Avermelhado. Avermelhado, laranja, marrom, uma cor meio terrosa, assim. Ele é terroso. A gente pinga no olhinho da criança nessa primeira hora de vida para proteger de conjuntivite neonatal. Então, é conjuntivite ou bacteriana, ou viral, ou fúngica. Esse colírio, ele protege. Então, assim, dá um ardidinho no olho? Dá um ardidinho no olho. É sabão que a gente tá colocando no olho da criança, né? Mas eu e a Bárbara, a gente até colocou no nosso olho uma vez para realmente sentir a sensação. É assim, passa, sabe? Então, tem criança que chora na hora que pinga o colírio? Tem. E tem criança que nem sente. Porque tá onde? Tá ali no colo da mãe ou no colo do pai. Ela tá focada em tanta novidade. Exatamente. Tem tantas outras coisas para sentir, mas é extremamente importante para essa profilaxia da conjuntivite neonatal. E ele deve ser aplicado na primeira hora de vida para ter um efeito adequado, tá? E a vitamina K, que é uma injeção que a gente dá na perna do neném, intramuscular, ela é para proteção da hemorragia neonatal. Porque o bebê, ele nasce com uma vitamina K mais baixa do que o ideal. E a vitamina K é um dos componentes para coagulação do sangue. Então, a gente faz essa complementação da coagulação, né, com a vitamina K, para ajudar o bebê a evitar de ter hemorragia neonatal. Interessante. E se precisar, vamos supor, meu bebê teve a doença. É a vitamina K que a gente dá para tratar também, porque a gente continua com necessidade de repor. Essa pode ser depois da primeira hora de vida, até em torno aí de 6 horas, mas a gente gosta de fazer na sala de parto para já dar esse componente e a criança ficar já segura, e normalmente é a gente que faz, né? É uma quando a agulha gente fininha, faz. gente, fininha. A Faz maioria no de colo. bebê não chora. Faz no colo, faz acolhido, sabe? E aí depois que passa, né, a hora de ouro, que a gente pode conversar mais um pouquinho sobre ela, que eu acho ela muito importante, a gente vai fazer os cuidados, né? Que aí vai medir, vai saber quanto que pesa o neném, e aí a gente vai colocar ele nas curvas, né, do recém-nascido, pra gente saber qual é o cuidado que a gente vai precisar de ter com cada bebê. E após isso, aí vai banho com 24 horas, os cuidados de alojamento conjunto. E é muito interessante, porque a equipe, né, de pediatria, né, a Ágape, que acompanha o bebê na sala de parto, no dia seguinte eu acordei, ó, plim, tá lá. Que foi maravilhoso no meu caso, né, porque o Léo nasceu com a língua presa, né, esse termo mais informal, né, com freno lingual. Frenotomia, com freno, freno né, lingual, frenotomia é o processo assim. E a Bárbara já deu um que... Porque, gente, a Mona não foi no meu parto, tá? Ela tava de Covid. Aqui é real life. Ela tava de Covid e falou, amiga, você não tá acreditando. Eu não vou conseguir. Mas isso que é legal, porque a gente não conhece só a Mona de cara, assim, né, da equipe. A gente já conhece todas, já tem essa interação com a equipe, né, antes já...
já tem um calorzinho ali da equipe. Então, assim, pra mim foi maravilhoso. A Bárbara é maravilhosa e a equipe toda. Você estava segura lá, né? Isso traz uma segurança. E no dia seguinte ela me ajudou não só com o freio, falando, né, que o Leozinho tinha, porque ela tava ali pra olhar o Léo mesmo. No dia do parto, no dia seguinte, ela tava acompanhando. E também na parte da amamentação me ajudou. Foi maravilhoso. E você, falando nessa parte, né, de preparação de viagem, o seu caso é um dos casos que a gente se preparou para uma viagem em um dia Sim, e viajou e no mudou. outro, né? Mudou. Isso pode acontecer, eu mas fiquei você tranquila estava da com a mesma sua forma. equipe, Tava foi todo preparada. mundo junto e deu Sim. tudo certo. Sim. Aconteceu assim. A equipe até de filmagem, a Lídia que me filmava, tava de Covid, que foi na época, né, do Covid. A Mona. Então, assim, muitas coisas mudaram, mas até em todas as equipes eu tava preparada pro backup. Todas. Tipo, eu fui tranquila, porque eu marquei a cesárea do Leozinho pra quinta-feira, dia 13 de janeiro. E ele veio entre domingo e segunda de madrugada. Então, assim, pegou de surpresa todo mundo. E mesmo assim, já tava tão alinhado que foi super tranquilo. Isso é muito importante. Você vai tranquilo pro hospital. Isso é maravilhoso. É uma mudança com segurança. É, uma mudança com segurança. Então, vamos lá. Nasceu, teve essa preparação toda, na sala de parto e tudo. E aí, o neném tá lá com a mãe no hospital. E como que acontece, né, o processo depois disso? Após o nascimento, então, a gente mantém esses cuidados. E aí vai variar. Se foi um parto vaginal ou se foi uma cesariana, o período de internação dessa família no hospital. E também se o bebê vai precisar de alguns cuidados ou não. A gente, se deu tudo certo, né? Se foi tudo conforme planejado, aí o bebê fica junto com a mãe, né? E aí a família no quarto. Isso agora é assim, não existe mais aquele berçário que antigamente as famílias iam para o quarto e o bebê ia para o berçário. Nossa, e aí ficava de dia surreal. Com a mãe e à noite ia dormir no berçário. Não tem isso mais, agora fica o tempo inteiro com a família mesmo, se não é o caso do bebê ir para UTI. E quando vai para UTI, o que acontece? Quando vai para UTI, dependendo da indicação, se for logo após o parto, essa separação já acontece ali. E como né? que a mãe vai mandar o leite? Porque a gente quer dar nosso leite para eles, né? Tá vindo um colostro, né? Que é o primeiro leite mais importante a se dar. Tem como a mãe tirar esse leite e mandar para lá? Tem. A colostroterapia, né? É um cuidado essencial nos primeiros dias de vida da criança. Então, a gente coloca lá realmente uma gotinha de leite materno no cantinho da boca do bebê. Essa colostroterapia, ela é pro bem da criança. Em relação ao volume, né, de leite após o nascimento, isso vai variar de cada criança, de cada motivo que a criança foi pro CTI. Então, tem bebês que não podem amamentar nos primeiros dias. E tem bebês que já conseguem, sim. Então, isso vai variar de cada caso. E aí, a mãe faz a ordenha do leite e manda pro bebê, tá? E quando não tem esse leite, aí já entra com a fórmula? Se necessário, sim. Porque tem gestantes, né, mães após o nascimento, que não conseguem fazer a ordenha. Então, sim. Assim, eu falo que são gotinhas de ouro, essas gotinhas de colostro. Porque elas são difíceis da gente tirar. E amarelinho igual ouro, né? Gente, tem umas que são amarelinhas. É forte. É muito difícil você fazer a extração desse colostro nas primeiras horas de vida. E é muito importante para a criança. Então, gotas de ouro mesmo. Se a mãe não consegue fazer essa extração do leite, né? Se a mãe não tem um volume de leite necessário para aquela criança receber, a gente faz a complementação com a fórmula, que é a fórmula específica para o bebê, né? Não só a mãe que está na UTI, mas qualquer gestante, né? Qualquer mãe. Se você não consegue amamentar o seu filho com o seu leite, sim, existem leites próprios para a criança. Eu não vou deixar o bebê com fome. Não vai deixar com fome. É que tem mãe que não quer dar de jeito nenhum, né? Tem essa pegada, né? Do tipo, não vou dar fórmula, vou esperar e tudo. E no meu caso, teve que medir a glicose do Leozinho no pezinho, né? E aí eu acho que tem mais urgência, né? De dar porque a gente, quando o bebê nasce, né? Quando a gente coloca ele nas curvas, como eu falei anteriormente, então assim, a gente vai avaliar o peso da criança e a idade com que ela nasceu. E vai colocar ele numa curva. E essa curva vai determinar se ele é adequado para a idade gestacional, pequeno ou grande. Se ele está adequado, ele entra num campo mais seguro.
Se ele é pequeno ou grande para a idade gestacional, ele tem alguns riscos, né, que devem ser avaliados mais de pertinho. E aí a gente precisa, inclusive, avaliar a glicemia dessas crianças. Ai, dá uma dó. Dá, porque fura o Furar pezinho. pé toda hora, gente. Porque adulto, a gente fura a ponta do dedo, né? E aí a criança, a gente fura o calcanhar. Eu preferi furar o dedo da criança. Imagina furar seu calcanhar, que dor. Imagina o dedo, não tem nem dedo direito, gente. O dedo da criança é milímetro. Ai, Deus, qualquer coisa que fura aquela hora, a gente... Mas eu tava com uma assistência Mas a gente maravilhosa, fura o calcanhar porque é mais fácil da gente conseguir tirar a Extrair o gota sangue. de sangue. Porque ele Entendi. é mais vascularizado, a gente consegue aquecer o calcanhar mais fácil. As extremidades, elas nem sempre são tão bem aquecidas e tão bem perfundidas. Então, às vezes, de ficar furando o dedinho, a gente ia ter que furar várias vezes. Entendi. Então, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, gente. E a gente vai aprendendo até a própria história aqui dentro. É isso aí, porque eu também não entendia nada disso, do pezinho. Na E aí- verdade, só desculpa te interromper. Tem um caso aqui que eu vou expor agora também. Que eu fiquei muito chateada, que aconteceu com o Leozinho lá, que foi, né, lá dentro, não tem a ver com pediatria, não tem a ver com nada, tem a ver com o hospital em si. Que na hora de tomar essa formulazinha, o estômago do bebê é de 7 a 15 ml na primeira semana, mais ou menos? Que Varia comporta- muito do tamanho da criança. Varia o tamanho da criança, mas é mais ou menos isso, que comporta uns 15 ml, né, primeira semana. Que eu li depois, e a minha consultora da amamentação também já tinha me falado, que é muito importante. Só que é igual a Mona falou, você entra num alfa ali, que às vezes você esquece das coisas. E quem foi levar o Léo pra tomar a fórmula foi o Rafa, meu marido. Eles deram 50 ml pro Leozinho lá nessa maternidade. E eu fiquei muito chateada, porque ele regurgitou e vomitou a noite toda, porque foi muito mais do que podia dar, né? E eu até perguntei pra Bárbara, porque a Bárbara já não tava lá, foi de madrugada isso que aconteceu. Por que ele tava vomitando um verdinho? Ela falou que já é bile. Era bile, né? Fala? Se ele tiver vomitado muito, pode ter sido bile. E ela falou, já chegou no extremo da bile, eles fizeram errado. Eles deram muita fórmula, isso não pode. Então, assim, a gente tem que ficar atentas até essa parte, caso precise e tudo, porque eu fiquei inconformada lá, de ter passado a noite com ele passando mal, porque a maternidade, que tá acostumadíssima com o recém-nascido, falou, não, ele tá bebendo, então vamos dar, ele tá querendo. Meu filho é guloso, gente. Nenhum bebê tem saciedade. Nenhum bebê. Não? Eles Então, ele vai param de continuar. mamar pelo cansaço. Então, eles não sabem, né, o tanto que o estômago deles se comporta. Então, eles têm estímulo de sucção. Então, eles vão sugar o que eles derem conta. A vida. Se eles forem fortes, né, então eles vão sugar mais. Às vezes E tem essa coisa do menino sugar mais que a menina? É verdade? É mito, né? É mito? Todo mundo fala. Mas não tem porquê. Né? Isso é de metabolismo da criança. Várias mães falam, eu tive 2 meninos e uma menina. Nossa, a menina é muito mais tranquilo, porque homem mama mais. Mas fisiologicamente, né, na medicina, a gente consegue afirmar isso. Mas, teoricamente, eles falam, o menino mama com mais frequência, né, a quantidade é maior que eles mamam. Mas isso, se a gente for pensar como ser humano, né, não tem porquê. Mas na vida, se for analisar mesmo, os homens comem mais. Comem mais. Tirando eu. Tem umas exceções. Mas geralmente menino eu acho que é mais essa coisa do corpo mesmo. Então, assim, em relação a essa complementação, né, do leite, só voltando um pouquinho, a criança, às vezes, ela vai precisar da fórmula, sim, né, principalmente nesse campo, né, a gente olhou a glicemia tá baixa, a gente coloca o bebê para mamar, a mãe ainda não tem a quantidade de colostro ou leite suficiente para nutrir aquela criança naquele momento e manter a segurança dela com uma glicemia adequada. Aí a gente opta por fazer o uso da fórmula, né, ou às vezes a extração do leite se a mãe conseguir extrair. Em casos extremos, aí às vezes a gente precisa de até pro CTI, para receber Sério? soro com glicose. Nossa, eu nem se a glicemia sabia for muito baixinha. É. Então, assim, tem grupos de risco, né, para isso. Então, filhos de mãe diabética, diabetes gestacional, isso tudo dificulta muito para a criança ter esse controle glicêmico após o nascimento. Lembra que é tudo equilíbrio. Ele recebia um tanto de nutrientes e aporte calórico dentro da barriga, o organismo dele tinha que trabalhar de um jeito.
Aí, de repente, ele nasceu e vai mudar totalmente o metabolismo dele. E aí, ele pode, sim, fazer a hipoglicemia, porque estava acostumado com aquele organismo que recebia muita glicose. Então, ele produzia muita insulina para combater aquela glicose. De repente, ele saiu daquele ambiente que estava com as patologias, né? Por exemplo, a diabetes, e aí precisa de adaptar esse metabolismo novo. O organismo dele tem a memória, eu vou continuar produzindo esse tanto de insulina aqui, porque glicose, né? era o que me mantinha bem. Só que agora ele recebe menos glicose. Então ele faz a hipoglicemia por causa disso. É importante saber disso, porque na outra gestação eu fiquei na beirada, parece que no final, pelo Leozinho ter precisado, ele devia estar meio com uma diabetes gestacional no final, né? Eu não lembro qual foi o caso dele específico. Às vezes ele nasceu grande, porque o Léo nasceu grandinho, né? Nasceu grandinho. Não acusou a diabetes gestacional no meu teste, mas pode ser que no final deu alguma alteração. Mas agora, na gestação do Bruno, eu estou com diabetes gestacional e já estou preparada com essa parte, né? Porque na outra eu não estava preparada porque eu não tinha, né? Eu não precisava de saber e tal. Mas essa eu já estou sabendo. O Bruno vai furar pezinho também. Vai. A segunda gestação já é mais tranquila. Mas é engraçado, porque eu tenho um paladar infantil, você me conhece, né? Eu como muito açúcar, isso chegou à conta, eu brinco que foi, eu falo com o meu médico, com o Guilherme, que foi meritocracia. Foi por mérito meu. Eu sei que eu comi muito açúcar, né? Chocolate, enfim, pizza, hambúrguer, porque não é só açúcar, gente, também é o carboidrato. E aí, quando eu me deparei com esse problema, eu falei, peraí, vamos olhar o copo meio cheio. Eu preciso me alimentar melhor. Eu já vou fazer 40 anos ano que vem. Eu preciso me alimentar melhor. E aí eu comecei a ver como um lado bom. Tô me alimentando super bem. A glicose tá dando certinho. Gente, é uma sensação de superação, porque por eles a gente faz, né? Então, assim, tô muito feliz, apesar de estar com a diabetes gestacional, porque me deu a oportunidade de eu reeducar minha alimentação e pro bem do Bruninho, né? Eu preparo, né? Desde a gestação a gente já cuida do bebê. Ele tá aí dentro, tudo que a gente coloca pra dentro a gente tá alimentando o nosso filho. Então, tanto na parte emocional, que a cabecinha tem que ficar boa, né? De receber carinho, amor externo pra passar para eles. E do alimento que a gente coloca pra dentro também. E respeitar sono, respeitar todas as transformações fisiológicas do corpo. Mas na teoria é lindo isso, né? Mas pra quem é compulsivo com açúcar igual eu era, né? Que agora eu não sou mais, eu mudei. Estou mudando. É muito difícil a gestação, Mona. Porque a vontade de comer doce parece que ela multiplica, né? Não sei como é que você tá sentindo ainda. Eu não tô com vontade. Não? No começo eu a minha cabeça mudou depois que eu fiquei grávida. Eu comecei a querer cuidar melhor de mim. Eu acho que por consciência... talvez por essa consciência tão importante de que tudo que eu coloco dentro de mim é pra ela, eu mudei. E outra, você vive, né? Essa parte do CTI. Você vive isso que acontece. Você vive mamãe que tem diabetes gestacional. Você vive... acho que a gente interniza melhor isso, né? Por isso que é tão importante a gente dar informação pra gente. Porque pra mim era assim, diabetes gestacional, ok. Não é bem assim, não. Tem que andar na linha, tem que depois furar pezinho. Não é tão simples. É doença, assim. né? É doença. E ela é temporária, gente. Mas, se não cuidar, ela pode... O período em que ela existe é um período muito importante. Sim. Então, a gente tem que cuidar desse período. E você me falou que você tá se sentindo muito melhor. Tô. Né? Pele, não tá com azia, corpo. mas... Não sinta azia. É impressionante como que o corpo é inteligente. Eu coloquei um pedacinho de bolo de banana saudável, com farelo de aveia, com zero açúcar e tudo, que na minha cabeça estava ok, porque eu não tenho carboidrato e tudo. Um pedacinho, gente. Eu tava sem azia, assim, liso, porque eu tô comendo super bem, tô comendo muita proteína, cortei um pouco o carboidrato e zero açúcar. O pedacinho, na hora que ele chegou aqui, ele já rasgou, assim, de queimar. Eu falei, olha como o corpo é inteligente. Ele tá falando assim, não. Isso aqui não tá fazendo bem agora. Mesmo sendo sem ser com a farinha e tudo, não é isso agora. Então, a gente tem que respeitar e aprender. Escutar, né? O corpo da gente. Escutar o corpo. Então, vamos lá, voltando, né? Aí, a gente foi pra parte da fórmula, né? E aí foi pra casa, né? Vamos lá. Foi pra casa, o bebê, tá tudo bem, levou alta, nananã. Como que é essa preparação depois com o pediatra na casa? A mãe vai até vocês? Vocês vão até o bebê? Como que funciona? O bebezinho, ele sai da maternidade
por volta aí do 3º dia de vida, né? A maioria de 2 a 3 dias de vida, já com alguns testes feitos, né? Que são aqueles testes neonatais obrigatórios, que é o teste do coraçãozinho, que é feito com 24 horas de vida, o teste do olhinho, normalmente é feito já na maternidade, antes da alta, o teste da orelhinha nem sempre é feito na maternidade, ou às vezes precisa de repetir por causa de alguma obstrução que tem na orelhinha, mas é um teste que normalmente a criança já sai com ele, e o da linguinha. A partir do 5º dia de vida, mais ou menos, a gente faz o teste do pezinho e tem a primeira avaliação do pediatra, para a gente ver ganho de peso, hidratação, a icterícia, que é o amarelão que a criança pode apresentar, né, nos primeiros dias de vida. A icterícia, você acha... eu não sei, tá? Sou leiga. A icterícia, ela pode ser perigosa, assim? Ela pode ser perigosa. O que é a icterícia? Porque muito neném tem, né? Muito neném tem. E a gente tem níveis de bilirrubina, na maioria das vezes, que são tratados e resolvidos com a fototerapia. Mas existem casos graves que a bilirrubina ela pode atingir níveis muito altos, e aí faz impregnação em órgãos importantes, né? E pode dar alterações desses órgãos. E o que a gente fala, né? Que é o kernícteros, que é quando a icterícia é tão grave que a bilirrubina impregna no cérebro e pode dar paralisia cerebral, atraso de desenvolvimento. Então, a gente tem que ter um diagnóstico precoce e tratamento adequado num período oportuno, que é a fototerapia. Em casos extremos, às vezes a gente tem que fazer internação em CTI, fazer troca do sangue desses bebês, que é a exsanguíneo transfusão, para que a gente consiga proteger esses órgãos importantes. Nossa, é muito sério. É muito sério. É porque eu entrego mesmo, gente. Elas estão lá comigo. Mas é porque a maioria dos casos, eles se resolvem só com a fototerapia. Sim. É um nível de bilirrubina mais baixo, sabe? Aí a mãe fica na maternidade com o bebê, fazendo aquele... banhozinho de luz. Tem umas pessoas que eu já vi que fazem em casa. Fazem em casa, pode ser também. Isso vai depender muito do nível da bilirrubina e da condição de orientação dessa família, né? Porque tem gente que fica muito inseguro, então é melhor ir para o hospital mesmo, ter esse suporte todo. E tem gente que já está mais confiante e a gente consegue fazer em casa, se o nível de bilirrubina é mais baixo. Então, a gente consegue tratar isso em casa. E aí, a gente faz, então, a primeira consulta por volta do 5º dia de vida da criança, para a gente avaliar, né, essas partes mais importantes, tirar as dúvidas iniciais. Eu falo, não adianta nada você chegar com seu filho em casa na segunda e na terça de manhã sair no pediatra, porque você ficou com ele horas em casa. Nem as dúvidas apareceram direito. Né? Então, a gente tem que dar um período para a gente adaptar essa família a essa nova realidade e depois marcar essa consulta. Lógico que, assim, em caso de urgência, a gente vai antes, né? Aí, tem a consulta no consultório, tem maternidades que tem a consulta de egresso, que já sai da maternidade com o agendamento dessa consulta, e tem consulta domiciliar também. Então, assim, isso vai de acordo com cada família e cada oportunidade que a família tem. Mas a consulta é essencial nessa primeira semana de vida. E aí, nessa consulta, a gente orienta esses outros testes que a criança pode fazer, faz a coleta do teste do pezinho, Todo mundo pezinho de novo, gente. Mas a Mona me deu uma boa alternativa, que eu achei ótimo, né? Que foi o... A maioria das vezes coleta o teste do pezinho pelo braço. Achei ótimo, porque o volume de sangue é maior. É maior. Então, não tem que furar várias vezes para conseguir captar para aquelas várias... Normalmente, em laboratório, a coleta do teste do pezinho hoje, ela é de sangue periférico do bracinho, sabe? Porque é mais certeiro. Você pega uma veinha mais calibrosa, já consegue tirar o sangue sem muitos traumas. E a maioria das vezes, a gente faz, além da coleta do teste do pezinho, aí agora faz o SCID também. E se o bebê tiver amarelinho, ainda faz a coleta da bilirrubina, já faz de todos os sangues que precisa de ser coletado, para evitar de ficar furando a criança também tantas vezes. Sim. E aí tem o da bochechinha, que aí são testes que não são obrigatórios, né? São opcionais. Que é a bochechinha e o SCID, que são 2 testes que são novos, entre aspas, já tem um tempinho que eles estão aí no mercado, para avaliar doenças mais raras, né, e dar informações mais completas do bebê. Rastreamento mesmo. O bochechinho é um rastreamento genético da criança, ele aborda até 310 doenças, em alguns casos, tem alguns testes de bochechinho hoje que abordam até mais doenças, e ele faz como se fosse um mapeamento genético do bebê.
E o teste do SCID é para avaliar a imunodeficiência. Então, a gente faz esses exames nos primeiros dias de vida do bebê, para, às vezes, dar a vacina com mais segurança e fazer os cuidados do bebê com uma consciência melhor do que ele ainda tem. tem as vacinas, gente. Coisa demais. No primeiro mês, a gente dá 2 vacinas, né? Que é a hepatite B e a BCG. A hepatite B é na perninha e a BCG é no braço, que é a que a gente fica com aquela marquinha, né? Sim. Ela é subcutânea e aí elas são dadas até pelo menos 30 dias de vida e o bebê tem que ter acima de 2 quilos. Ele não pode ser abaixo de 2 quilos, não. Então, os prematuros, eles esperam um pouco Esperam pra tomar mais. a BCG. Entendi. E o que mais? Então tá, o bebê foi pra casa e teve essa assistência. Beleza, vocês vão lá com 5 dias, então tem essas vacinas e tudo. E o bebê que tá lá no hospital, que não saiu, assim, que tá no CTI, né? A mãe, isso é uma curiosidade minha também, a mãe pode ficar no hospital, ela tem que ir e voltar todos os dias, quando fica mais tempo. Depende do hospital. Normalmente, SUS tem esse cuidado e essa condição para a família, da mãe ficar hospedada no hospital. Ela não fica internada, mas ela fica hospedada lá. Pra ficar pertinho. Na rede particular, normalmente não tem essa condição, sabe? Entendi. E se tem, os ambientes são muito desconfortáveis. Então, é mais para a mãe que mora no interior, às vezes não tem condição de pagar um lugar para ficar e ela fica hospedada lá. Mas as mães que moram, né, na cidade, normalmente vão e voltam para visitar casa. o bebê. Volta É doloroso, essa alta, Nossa, sem carregar sim. seu filho no colo. É chegar em casa, sem seu pacotinho Sem ali, seu né? pacotinho. Mas é o lugar que ele precisa de estar. Né? E que bom que tem. Que bom que tem. Esses anjos para ajudar. E o pós-parto então, né, bebê e tudo em casa. Depois a consulta é só daqui a um mês, né? Do bebê, depois de 5 dias. A rotina das consultas nesse primeiro mês, ela é variável. Porque se o bebê ele está com uma amamentação que não está bem estabelecida ainda, não tem um ganho de peso adequado, se ele está com icterícia, se ele precisa de algumas avaliações mais frequentes, tem bebê que a gente olha de 2 em 2 dias, tem bebê que a gente olha de 3 em 3, tem bebê que a gente olha toda semana. Mas a rotina em si, né, de um bebê que está tudo bem, a gente avalia ele nessa primeira semana de vida e depois mantém a rotina até 1 ano de idade de consultas mensais. Porque é muito importante esse primeiro ano, porque a gente acompanha os desenvolvimentos, os marcos, né, de cada bebê, ganho de peso, estatura, e vai conhecendo aquela família e os anseios e as necessidades de cada família. Então, assim, a rotina é mensal, até o primeiro ano de vida. Das consultas. E o sono, que é tão importante, é tão falado, como é que você acha que você pode ajudar as mães a ajudar a regular esse sono, assim? Qual dica que você daria, assim, para as mamães? Rotina? Rotina é uma palavra forte. Eu gosto de usar sequência. Porque quando a gente fala em rotina, a gente pensa no despertador despertando às 6 horas da manhã, né? Porque às 7 a gente tem que bater o ponto no plantão e às 19 o nosso plantão acaba. Pesado, né? Rotina. E aí, que se a criança sai, né, dessa rotina durante meia hora, pai e mãe já descabela. Porque tá fugindo da rotina, então vai dar tudo errado. Não é assim, né? Nosso organismo, ele segue, sim, uma sequência biológica, né? Mas ele não tem essa obrigação de bater porque senão ponto. a rotina vira um lugar que você não tá confortável. Você fica preso. E aí, quando o pai e mãe não tá confortável, é o que eu falo. Família feliz, bebê feliz. Mãe e pai feliz, bebê feliz. Eu acho que tudo na vida... Eu tô dando minha opinião, tá? Como mãe. Eu acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio. Eu vejo que as pessoas são tão, às vezes, dependentes da rotina, né? Que assim, quero jantar com meu marido. Ai, mas... Não posso, porque meu neném dorme 8 horas e às 9h30 ele acorda pra mamar, então tem que estar disponível. Eu colocava o Léo no carrinho. Caiu um negócio do estúdio aqui, mas tá tudo bem. Eu colocava o Léo no carrinho dentro de casa, do lado da louça ali, ó, quebrando o pau, lavando durante o dia,
Porque eu sou uma pessoa agitada, isso é cada um, gente. Eu sou uma pessoa agitada, e meu marido também gosta de sair, gosta de comer fora, gosta de fazer as coisas, a gente não gosta de ficar muito em casa. A gente pensou, vamos acostumá-lo que de dia ele vai dormir no barulho e tá tudo bem. De noite, luz apagada, dentro do quarto, bonitinho. O que aconteceu? A gente criou o Léo assim, hoje em dia a gente pode estar em qualquer lugar, que a gente leva o carrinho, por enquanto, daqui a pouco ele não cabe. A gente leva o carrinho, e viu que ele tá cansado com sono, dá uma volta no quarteirão, onde for, até dentro do lugar que a gente tiver, e ele dorme tranquilamente, 1h40, 2 horas, dentro do carrinho, com a barulheira que for. Então, isso pra mim, Renata, funcionou muito, porque a gente tem esse lifestyle, essa, né, coisa de sair e tal. Agora, tem famílias que são mais caseiras, tem famílias que não vão precisar disso. O bebê, ele nasce na família que ele escolhe. Tadinho, né? Brincando. É verdade. E a gente tem que entender que a criança, ela chegou depois, ela veio para transformar, sim, essa família, Sim. mas ela não precisa de tirar a identidade dessa família. Exatamente. Né? Ela está fazendo parte daquela comunidade, né? A partir igual do relacionamento, momento que a gente não pode se anular. Não pode se anular. Não pode se exatamente. anular. A gente tem que Porque pensar... quando a gente se anula, a gente sai do nosso equilíbrio e a gente sai do nosso conforto. Sim. E é isso que você falou. Pai e mãe feliz, Sim. bebê feliz. Sim. Pai e mãe tranquilo, bebê tranquilo. Pai e mãe angustiado, pai e mãe com dúvida, pai e mãe inseguro. Eles sentem, O bebê né, Mona? absorve tudo. Eles Tudo, sentem. tudo. Até o nosso batimento. Por isso que às vezes a mãe não consegue acalmar, dá pro pai e fala, ah lá, acalma o menino. O que esse pai tem? É porque que a eu não mãe passou consigo? o dia inteiro com a criança. É, Se a ela mãe já tiver tá com lá. cólica naquele dia, a criança passou o dia inteiro chorando, passou o dia inteiro desconfortável, passou o dia inteiro precisando de acolhimento, de aconchego, etc. Você faz tudo. Você coloca bolsa, você dá a medicação que o pediatra te orientou, você coloca pra mamar, você dá uma chupeta, você vira o menino de cabeça pra baixo, tem hora pra você conseguir acalmar ele, você não consegue. Isso tudo vai te gerando o quê? Angústia. Sim. Chega o pai, que não viu nada daquele dia inteiro acontecendo. Que ele pode ter tido 1001 problemas no dia dele também, porque, né, no trabalho, etc. Mas na hora que chega em casa, ele tá ali encontrando com a coisa mais preciosa Já que tá ele tem. morrendo de saudade. Morrendo de saudade, cheio, com o coração transbordando de amor. Pega aquela criança, a criança calma, é porque a criança foi para um colo que tá calmo, Coração que tá cheio de amor, tranquilo. que tá batendo tranquilo. Então, ele pode, sim, se acalmar ali. Não é por incapacidade da Sim. mãe de conseguir tranquilizar. Sim, total. Né? Agora, em relação ao sono, né, que essa parte da sequência que você me perguntou, existem vários métodos de orientação de sono, né? Várias consultoras de sono. Então, isso vai identificar com aquela família e com aquela criança. Mas uma coisa muito importante que eu dou de conselho é respeitar essa sequência. Né? A criança, ela nasce até 3 meses, ela não produz melatonina. Então, a melatonina que ela absorve é toda do leite. Não produz melatonina? Não. É toda do leite materno. Daquela mãe, coitada, que nem dorme. Que coitada, ela nem sabe onde está a própria melatonina. Então, a fórmula tem melatonina? A fórmula não. Não? Não. Interessante, eu não sabia disso. E aí, a criança precisa de absorver essa melatonina da mãe. E o ciclo circadiano dela ainda está se organizando. Então, ela não sabe o que é dia, o que é noite. Ela não sabe que horas que ela vai ter que dormir, que horas que ela vai ter que acordar. Essa rotina que a gente se coloca, né, de iniciar a vida aí por volta de 7 horas da manhã, isso não respeita o nosso ciclo circadiano original. Né? A Ayurveda fala que a vida, ela começa, né, o nosso despertar começa fisiologicamente entre 4 e 5 horas da manhã. Gente, e a gente muda tudo. É isso, né? Que os nenéns fazem. E os nenéns, eles nascem puros. Eles estão certos. Eles nascem puros. Eles nascem já para se transformar em algo que vai fazer bem pro nosso organismo. Antigamente, sem civilização, né, as pessoas que moravam nas cavernas lá, se despertavam por volta de 4, 5 horas da manhã. 4 horas eles acordavam, eles alimentavam. Têm mais sucesso hoje em dia, gente. Elas acordam 4, 5 horas da manhã. Alimentavam e preparavam para sair das cavernas dele quando o sol nascia, que era por volta de 5 horas da manhã. Então, se a gente começa a analisar isso dessa maneira, é a natureza. A gente respeita mais a necessidade da criança, que às 5 horas da manhã está lá acordada, cheia de energia para brincar.
Enquanto né? isso, as mães A ficam gente- assim, vão apagar todas as luzes do quarto para não produzir, porque a luz ajuda Estimula a no despertar a não produção da da melatonina. melatonina. É. Aí você apaga todas as luzes, põe no blackout, faz tudo bonitinho, tal, e de repente 5h30, é fisiológico. Porque já está pronto, né, para iniciar o dia. Então, assim, se a gente tem um dia tranquilo, com as sequências bem estabelecidas, com uma criança que ela sabe a hora que ela vai tomar o banho, a hora que ela vai para a sonequinha dela, que ela não vai ficar com fome, que ela vai ter aquele tanquinho cheio durante o dia, normalmente a gente tem uma condução de sono melhor, tanto das sonecas quanto da parte noturna, né? Lembrando que no início da vida a criança vai despertar, sim, na madrugada. Ela precisa, né, desses períodos também para se alimentar. O estômago é pequenininho, ela esvazia muito rápido esse estômago, ela precisa de repor energias ao longo da noite também. E à medida que vão passando os meses, elas vão conseguindo manter períodos de sono maiores, a gente vai conseguindo educar essa criança melhor. Então, para a dica de sono básica, é seguir sequência e uma sequência com tranquilidade. E é muito mito que neném que dorme muito de dia não dorme bem de noite. Porque se tem um bebê tranquilo, que está com sono em dia, com sono adequado, ele dorme bem à noite também. Sim. Essa parte do sono, se você suprir. Gente, é uma coisa que até a minha prima falou uma vez. O bebê tá estranho, não é cólica, não é fome. Vai no sono. Se você não sabe qual que é, vai no sono. Mas acabou de dormir, acordou. Às vezes é sono. Às vezes o bebê cansou. E é uma dica boa não deixar chegar em extremo nenhum. Nem da fome, nem do sono, nem do cansaço, de nada. Porque senão a criança, ela muda. A gente perde a criança ali naquele extremo dela. A gente não reconhece os nossos filhos quando eles estão nos extremos. E aí, para voltar para aquele equilíbrio todo, demanda tempo. A gente com paciência. fome fica mal-humorada. Imagina isso. uma criança que nem sabe o que ela está sentindo direito. Por isso que eu acho importantíssimo que você falou de antecipar essa sequência, né, que seria a rotina, pro bebê. Eu acho isso a melhor dica da maternidade. Uma das melhores dicas que eu já ouvi. Porque na hora que você antecipa isso, o banho é sempre mais ou menos 9 da manhã. A soneca é sempre mais ou menos essa lacuna. A criança já tem essa antecipação, ela não sofre. Ela não fica ansiosa, ela já sabe. O Léo dorme de manhã, ele já sabe. Às vezes ele vai pro carrinho dele, porque de manhã a gente põe no carrinho. E já vai com a mamadeira e já deita lá. Ele já sabe daquilo. Então, essa antecipação não deixa a criança ansiosa. Agora, se cada dia de um jeito, imagina como que fica a cabecinha daquela criança. A ansiedade que se gera ali dentro, porque ela não sabe o que vai acontecer com ela. Ela é levada, gente. Ela não é uma pessoa que fala assim, agora eu vou pra escola. Agora eu vou almoçar. Não. O pai ou a mãe ou o cuidador, alguém que está ali perto, vai virar e falar assim, você vai fazer isso agora. Imagina, se de repente cai do céu que eu tenho que fazer uma coisa. Então, para a criança é extremamente importante essa antecipação da rotina. E segurança também. De saber que na hora que ela dorme, tem alguém ali por ela. Na hora que ela acordar, né? Não deixa o neném ficar lá, acordou, ficou lá chorando no quarto, chamando. Porque se você tá mostrando para ele que ele tá sozinho, como é que ele vai dormir tranquilo? Vai gerando insegurança. Vai gerando insegurança. Então, assim, atender aos chamados, deixar ele seguro, deixar em um ambiente que ele sabe que ele tá ali acolhido. E criar situações, eu acho super interessante. Hoje de manhã mesmo, o Léo queria água de coco. Eu não dou suco pra ele, eu dou água de coco ou água. Ele ama água de coco. Aí de manhã cedo ele fala, mamãe, água de coco. Ele não fala água de coco porque a gente é mineiro, ele imita a gente. Água de coco. Aí eu falei, tá bom. Você espera, mamãe, aqui, que eu já volto, tá bom? E eu faço isso com ele todos os dias que ele pede alguma coisa. Pra treiná-lo a ter paciência. Aí quando ele começa a sair da cama, eu falo, ô Léo, passe, aí ele, ência. Porque eu tô treinando o cérebro dele pra entender que eu vou ali na cozinha, mas eu volto. Eu não preciso de estar grávida, acabei de entrar no 8º mês, segurando a criança, porque ela não quer ficar lá pra pegar com uma mão... Sabe aquela coisa? Eu tenho que criar uma independência dele e mostrar pra ele que a mãe dele vai, mas ela volta. É segurança. Isso é muito legal, porque eu já falo, hoje ele fala, tá bom, mamãe. E aí ele fica lá, deitadinho na minha cama, porque de manhã ele vai pra minha cama, e eu volto e ele fica tranquilo, porque ele sabe que eu vou voltar. Isso é muito importante. E deixa eu ficar na cama, deixa eu ficar no colo, porque enquanto cabe, tá? Enquanto quer.
Porque a gente vê, adolescente dorme em cama de pai e de mãe? Não dorme. Então, uma hora isso resolve. Mas, na verdade, ele dorme na caminha dele, mas de manhã manhãzinha... cedo eu escuto as pegadinhas. Aí eu e o Rafa, a gente já... O ouvido de mãe e pai fica assim em cima. Gente, o Léo tá vindo. Nossa, 7 horas da manhã, meu Deus. É o despertador. É o nosso despertador. Gente, eu nunca mais usei despertador. É muito raro. É só em dia de podcast mesmo que eu falo. Vai que o Léo dorme muito, eu perco. E aí ele chega... Mamãe acordou? Aí eu abro o olhinho assim e falo, acordou. Papai tá mimino. É muito gostoso, é muito gostoso. E esse apoio, né, mental, assim, para as mães, o que você, né, vê, assim, que é importante, né, de psicológico, assim, porque a gente tá falando muito da pediatria e tudo, mas é muito importante, né, esse apoio para as mães também passar essa segurança para os filhos. O que você acha disso? Hoje... eu falo até com um pouco mais de medo do que eu falava antes, sabe? Depois que eu fiquei grávida, eu tenho um pouco de medo de falar as coisas, porque eu tenho medo de pagar a língua lá no futuro. Mãe é super acima, de cospe, ó, volta em cima da nossa testa. Mas eu acho, Rê, que esse preparo de informação, de qualidade, com os profissionais que você realmente confia. Quem tem 2 pediatras não tem nenhum, quem tem 2 consultoras de amamentação não tem nenhuma. Então, assim, escolha um profissional para você se informar. Pra você vai seguir 2 linhas às vezes. E não vai funcionar. Não vai. Então, profissionais para você se apoiar, porque são necessários. Prepare a sua casa para ela funcionar bem durante esse período do início da maternidade, porque é um período muito transformador. E respeite o seu tempo e o seu corpo. Então, se você é uma mãe que adora passear, você não vai dar conta de ficar 1 mês trancada dentro de casa com a criança. Não vai. Então, põe a criança no carrinho e vai fazer caminhada. Vai sair, vai tomar um café da manhã com as amigas. Gente, no ambiente. No supermercado e na farmácia era o auge no meu puerpério. Eu falava assim, eu tenho que ir na farmácia. Deixava o Léo ir, mas na verdade não era a farmácia, não era o supermercado. É a sua independência. Era a minha independência. É aquela coisa que ninguém fala, mas nas internas rola um burburinho. Depois você tem neném, você escutar uma música alta no carro e dirigir, parece assim que você tá na balada. Você fala, meu Deus, eu tô de volta, meu eu. Nem que seja por 5 minutos. Aí você volta pra casa reabastecida pra cuidar daquele neném. Então, assim, é importante você se respeitar. Eu falo que café da manhã, almoço e jantar é sentado à mesa, entendeu? É dignidade. Se desses momentos, no seu banho, você vai tomar um banho tranquila. É lógico que a gente precisa da rede de apoio para ter esses momentos. Então, dica de ouro é se organizar com antecedência e se apoiar nas pessoas que você realmente pode confiar. Sim. A mudança é muito, muito grande, né? Pelo que eu vejo das pacientes que eu acompanho. A gente passa 9, 10 meses com o organismo se acumulando de hormônios. E depois do parto, eles despencam. Eles não caem, não, eles despencam. Igual o cabelo. Igual o cabelo despenca também. Você tá linda, o cabelo tá brilhante, a gente tá acabou cheio. de falar, aí, né? Nossa, nossos cabelos estão lindos. Nossa, a gente tá com o cabelo cheio. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, no 3º mês, despenca. Despenca. Aí o que eu posso fazer pra fazer? Dessa vez eu vou fazer laser. Dessa vez eu vou dar uma cuidado. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Mas é isso mesmo. De repente despenca. E vai todo mundo pro bebê, né? E todo mundo pro bebê. As pessoas se preocupam com a criança, que é a novidade, né? Se preparou 10 meses, foi pra quê? Pra ver a puérpera? Não, foi pra ver a criança. E a puérpera, coitada, que fica lá naquele canto. No máximo, é a mãe da mãe que cuida da gente, né? Assim, nossa mãe. Porque o resto esquece. Então, assim, prepare isso. O marido também, vai. Alguns. Então, prepare-se para esse... Corta. Então, prepare-se para esse momento com a sua rede de apoio, né? Entenda que vai ter muita transformação na sua parte emocional. E quando o seu bebê nascer, quando você estiver pronta para voltar a viver a sua individualidade, que seja aos pouquinhos, volte, porque é muito importante. Sim. Você se olhar no espelho de novo e entender que aquela mulher que está ali é uma mulher nova. A gente fala que parto é partir. Aquela mulher partiu e agora tem outra aqui nesse lugar. A gente nem lembra da vida antes. Não lembra. E aí, essa mulher nova que você vai conhecer nesse espelho, né, que reflete, ela é importante também. E ela deve ser cuidada, ela deve ser respeitada, e ela deve ser atendida às suas necessidades. Sim. Então, eu acho que essa dica é de ouro.
É maravilhosa. De profissional, tá? Sim, sim. Depois e a gente conta como que vai ser. Não, e a minha dica é ter um grupo de apoio, tá? É. Porque ter uma comunidade, ter um grupo de apoio é essencial. Pra mim, foi assim, essencial. Porque as pessoas estão vivendo a mesma coisa que você tira todas as suas dúvidas e você vê que você não é um ET, que o que você está sentindo, todas aquelas mães estão sentindo. Então, por isso que a gente criou o grupo, né, do Escrita por Luz, a comunidade, para mães de primeira viagem, porque as mães de primeira viagem têm muito mais dúvidas, né? Eu fico vendo que na primeira viagem mesmo, na minha primeira gestação, eu ficava pesquisando tudo. E agora, eu, literalmente... Tá dando aula. Eu nem lembro que eu tô grávida. Então, para quem quiser participar, vai estar fixado aqui no link abaixo, para participar da comunidade Escrita por Luz, mamãe de primeira viagem, né? Essa é a regra, né? Para convergir, né? Para todo mundo estar falando do mesmo assunto, nas mesmas épocas, enfim, né? E poder contribuir com uma maternidade mais leve. Então, hoje a gente finaliza aqui com essa lindeza pediatra do meu filho, com muito orgulho, Mona. E agora essa bebezuca aí também, que tá, né? A caminho. A caminho. Então, Obrigada, Rei, pelo convite. Obrigada. Foi ótimo. Espero que a gente tenha levado informações boas para as mamães. Com certeza, uma aula. Né? Surgem algumas dúvidas, mesmo com essas explicações todas, né? Sim, é muito rápido Mas aqui pra dica, falar gente, tudo. olhem a equipe de vocês, Sim, né? sim, com suporte ali. Né? Se apoiem em pessoas qualificadas. Sim, que isso aí dá uma segurança pra gente que deixa tudo mais leve. Obrigada. Obrigada a você. Beijo. Então, mamãe, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe com as amigas de vocês, com essas mamães que estão precisando tanto de iluminar o caminho delas e tornar essa maternidade mais tranquila, com mais segurança e com mais informação.